Hoje eu preciso te dar os parabéns. Você chegou na terceira aula desse workshop, que é o workshop Os Segredos do Design. Eu estou muito feliz com a repercussão que isso tem gerado. Muitas pessoas têm me mandado mensagens toda hora, a todo momento, me gratificando, me agradecendo, me parabenizando. E isso tem me deixado cada vez mais feliz e cada vez mais motivado para fazer conteúdos como este aqui, por exemplo. Você tem o meu compromisso a partir de agora de que eu vou gerar vários outros conteúdos exatamente iguais a este para você no decorrer do tempo. Com certeza eu posso te ajudar de alguma forma e eu vou fazer isso. Mas antes de tudo isso, eu quero fazer 3 convites para você que é muito importante. Antes da gente iniciar a terceira aula, tá legal? O primeiro convite que eu vou fazer para você, aqui embaixo desse vídeo aqui em algum lugar, vai ter um botãozinho de um link do nosso canal do YouTube. E o que significa isso? Eu dei um aviso lá no nosso grupo de WhatsApp que eu falei que se de repente tudo isso daqui se desenrolar muito bem, eu posso deixar essas aulas disponibilizadas no canal do YouTube que nós criamos por mais alguns dias e aí assim você pode assistir tudo isso novamente. Tá legal? Então, primeira coisa que você precisa fazer, aqui embaixo, debaixo desse vídeo, tem um botãozinho de um link do YouTube que você vai assinar o canal e vai receber os meus vídeos que eu vou construir para você no decorrer desse tempo todo, tá legal? O segundo convite que eu preciso te fazer é para que você participe. Muitas pessoas têm deixado suas dúvidas, suas perguntas, todas aquelas dúvidas que sempre permearam as suas mentes justamente no processo de design de sobrancelha e de micropigmentação. E eu tenho respondido todas elas nestas aulas que eu tenho construído aqui no workshop Os Segredos do Design. Então você que está me assistindo aí agora, essa terceira aula, você também pode participar e no final de cada uma das aulas eu trago essa pergunta para a aula. Cito você, inclusive, vou falar que essa dúvida foi transmitida por você e vou responder as suas dúvidas aqui nestas aulas, tá legal? Então, olha só, aqui embaixo tem aqui um campinho onde você só precisa estar logada com o seu Facebook e aí você vai deixar a sua dúvida, qualquer dúvida que você tenha, coloca ela aqui que eu vou tentar responder ela para você, tá bom? E o próximo pedido que eu tenho que te fazer é muito simples. Eu sou um educador, você já me conhece, eu sou Anderson Yangues, sou um profissional da área de educação, sou profissional na área da beleza, mas a minha grande missão de vida que eu tenho percebido é levar conhecimento às pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui agora, correto? Pois bem, eu preciso que você me ajude a mais pessoas ter acesso a este conteúdo. Então aqui junto com esses botões, aqui embaixo também vai ter um link aqui, um botãozinho para você clicar em compartilhar. Você vai compartilhar todo esse conteúdo que eu construí para você e para centenas de milhares de outras pessoas, você vai conseguir fazer com que este conteúdo chegue até as outras pessoas. É muito importante compartilhar conhecimento, não é? É isso que eu estou fazendo aqui, me dedicando com muito carinho e com muita presteza para entregar o melhor conteúdo para você e eu tenho certeza que você também pode compartilhar isso com outras pessoas. Então, clica no botãozinho aqui embaixo, compartilhar, que este conteúdo todo, este workshop todo, todas essas aulas vão chegar também para outras pessoas. É muito legal compartilhar conhecimento, não é? Pois bem, eu conto com a sua ajuda, não deixa de compartilhar, que é muito importante. Então vamos para a terceira aula, essa terceira aula do workshop Os Segredos do Design. Lembrando para você que se você não assistiu a primeira e a segunda aula, é muito importante que você volte e assiste. Aqui em cima ou aqui embaixo tem os ícones Tem os ícones das outras 2 aulas, basta você clicar numa delas que você vai assistir tanto a primeira quanto a segunda. É importante que você assista para que você entenda todo o mecanismo dessa aula, o que a gente chama de design instrucional. Então é muito importante assistir, não deixe de assistir as demais aulas, que é a aula 1 e a aula 2, tá legal? Nessa aula 3 eu vou falar sobre micropigmentação, sem design não existe. Lembra que eu falei na primeira aula sobre o plano de aula? Tá aqui ele aqui de novo, para você ver que a minha metodologia ela é exatamente igual em todos os procedimentos, independente do meu nível de conhecimento ou do meu nível de sabedoria em relação ao assunto, eu sempre trago um plano de aula para que ele me dê direção do que eu preciso falar e fazer.
Então, para você que não sabe sobre o plano de aula, você que pegou essa aula agora, a terceira aula, e não acompanhou as demais, vai lá na primeira aula que você vai entender como funciona o meu plano de aula, que eu mostrei lá, inclusive em detalhes, como se preenche cada um desses campos, tá legal? Então vamos à terceira aula. A terceira aula nós vamos falar sobre micropigmentação. Sem design não existe. Antes de falar sobre isso, eu quero contar uma história para você que é muito importante. Agora em abril de 2018, eu estive palestrando na Rare Brasil. E nesta palestra, por exemplo, tinham aproximadamente cerca de 40, 50 pessoas dentro ali da sala onde eu estava ministrando o treinamento, essa palestra em que eu falava sobre simetria, design de sobrancelhas, aplicação de metodologias métricas no aspecto do design e da micropigmentação. Mas antes de iniciar a palestra, eu fiz uma pergunta para todo mundo que estava ali, entre 40 a 50 pessoas aproximadamente. Eu perguntei: quantas aqui são designers de sobrancelhas? Aproximadamente, entre as 40 e 50, aproximadamente cerca de 5 pessoas levantaram as mãos. Aí logo em seguida, não perdendo o time da pergunta, eu fiz novamente uma nova pergunta. Eu perguntei então aqui quantas são micropigmentadoras. Praticamente todas elas, as 40 ou 50 que estavam ali, todas elas levantaram as mãos. Eu de repente ali entendi que existia uma situação de extrema disparidade. Não há como você ser uma micropigmentadora ou micropigmentador se você não for uma designer ou um designer. O design de sobrancelhas é a parte fundamental na estrutura do desenho de uma micropigmentação. Quando você não conhece o design, certamente a sua micropigmentação pode estar em risco. Por que ela pode estar em risco excepcionalmente falando? Justamente pelos principais motivos de que você não entende o design apropriado para a sua cliente. E quando você não entende o design ou não faz um processo de design na sua cliente, você corre o risco, por exemplo, de passar a sua micropigmentação das áreas limitantes em que aquele design deveria estar. Então entender e conhecer e saber sobre design de sobrancelha antes da micropigmentação é de extrema importância, é fundamental. Quando alguém diz, eu sou micropigmentadora, mas eu não sou designer de sobrancelha, o único sentimento que aquilo me remete é de que a pessoa às vezes tem vergonha de dizer que é uma designer de sobrancelha ou um designer de sobrancelha. Não há por que você ter vergonha. É como se você, por exemplo, fosse um mecânico, um engenheiro de automóvel na Fórmula 1, mas você não passou em nenhum momento em dirigir aquele automóvel. Não há como você ser um engenheiro se você não dirigiu aquele automóvel, você não conhece sobre a aerodinâmica do automóvel, você não conhece sobre todas as características técnicas daquele automóvel. Para chegar ao engenheiro, você precisa passar por uma estrutura de base. E a estrutura de base, no caso da Fórmula 1, para um engenheiro de mecânica, por exemplo, é dirigir o automóvel, é dirigir aquele carro. Para o caso de um micropigmentador ou de uma micropigmentadora, é exatamente igual. Você precisa ser um designer de sobrancelha ou uma designer de sobrancelha para ser realmente uma micropigmentadora ou um micropigmentador de sucesso. Porque neste tipo de situação e nesse tipo de trabalho, fundamentalmente, você precisa conhecer sobre design de sobrancelha. Todas as aplicações em que o design de sobrancelha onera em relação à sua cliente. Como, por exemplo, coisas muito simples, marcação para o processo de micropigmentação. Quando você conhece no processo de design de sobrancelhas um modelo, ou um tipo, ou um método de marcação que seja eficiente a ponto de não sair aquela marcação, certamente a sua micropigmentação vai ser muito mais eficiente. Um outro detalhe que muita gente não se atém. Quando você sabe que um determinado pelo daquela sobrancelha, se você fizer um estudo que eu costumo fazer em minhas aulas presenciais, que é um estudo com um pequeno palitinho de dente ou com a ponta da pinça, por exemplo, você tira aquele pelo da posição e volta ele para a posição. Tira ele da posição e volta novamente para a posição. Se você perceber que aquele pelo fez diferença na estrutura da sobrancelha da sua cliente, você não precisa tirar.
Mas se de repente você fala, se eu tirar ele porque ele está abaixo da minha linha de marcação ou acima da minha linha de marcação, você, num processo de micropigmentação, sabe que pode refazer aquele fio num fio a fio, por exemplo. Veja que importante saber, conhecer e entender sobre design de sobrancelha no aspecto da micropigmentação. Quando alguém me diz que é micropigmentador ou micropigmentadora e que não sabe nada sobre design, isso na verdade só me cria um certo espanto e até mesmo uma grande preocupação. Imagina uma cliente chegando com uma estrutura facial e de sobrancelha completamente distinta e que necessita evidencialmente, ou seja, já no visual, ela necessita de um trabalho de design de sobrancelha antecipadamente à micropigmentação. Se essa profissional ou esse profissional não sabe os fundamentos básicos sobre design, ele certamente vai errar o processo de micropigmentação. Vai incluir pelos ou até outros tipos de processos, como shadow, 3D, pontilismo, enfim, onde não poderia ter, ou onde talvez até não precisasse ter. Eu vou dar um outro exemplo aqui muito prático em relação sobre essa grande distinção entre ser micropigmentador e não ser designer. Eu, por exemplo, nas minhas aulas presenciais, eu ensino muito em que a nossa cliente ou os nossos clientes, quando chegam no nosso espaço, eles geralmente querem um trabalho que no mínimo demonstre o máximo possível de realismo. O que há mais de realismo se não for o próprio pelo? Eu quero que você pense nisso. Qualquer tipo de micropigmentação que você faça, fio a fio, 3D, shadow, hiperrealismo, pontilismo, nenhum deles vai ser 100% real tão quanto um próprio pelo, correto? Então eu vou te dizer uma coisa, e se você tivesse de repente produtos que pudessem estimular o crescimento do pelo anterior ao seu processo de micropigmentação, o que você decidiria fazer? Lembre-se que a sua cliente sempre em primeiro lugar. O que ela mais quer? Realismo. Se ela tem uma estrutura da parte da pele que ainda condiciona saudavelmente o crescimento do pelo e você pode aplicar um tipo de produto para estimular esse crescimento do pelo, por que não fazê-lo? Eu vou dar exemplo como esse daqui, que é o Bicapil, que é um produto que a gente utiliza em todos os nossos treinamentos. Esse produto é muito simples. Além dele ser natural, ele é muito simples de aplicação. As pessoas podem, os profissionais principalmente, e até as suas próprias clientes, podem aplicar na própria sobrancelha e o restinho que sobra, porque é uma canetinha como um pincelzinho, o restinho que sobra aplicar nos cílios, para que faça o estímulo do crescimento dessas duas regiões, cílios e sobrancelha. Qualquer outro tipo de produto, eu não indico produtos médicos, como por exemplo o bimatoprosta, como por exemplo o aminoxidil. São produtos médicos, são produtos que foram criados para a indústria farmacêutica. Eu indico, nesse caso, o Bicapil, porque ele é um produto 100% natural. E ele foi feito, produzido em laboratório especificamente para estas regiões, sobrancelhas e cílios. Todos os outros não foram criados para isso. Eles foram adaptados para o setor e acabaram dando certo. Mas você entende que não é um produto especificamente para essa área? E que por não ser um produto especificamente dessa área, por a indústria farmacêutica ter desenvolvido ele para um outro tipo de aplicação, existe um certo risco ou de contaminação ou de alergia? É muito claro isso para mim, porque isso é um entendimento de biomedicina. Os produtos foram desenvolvidos para aquilo que eles foram realmente desenvolvidos. Produtos como esse foi desenvolvido para sobrancelhas e cílios. Então ele serve para sobrancelhas e cílios. Por que eu estou falando sobre isso para você aqui agora? É muito simples. Se uma cliente chega para mim, num determinado instante, eu percebo que a estrutura da pele dela está saudável a ponto de fazer ou estimular o crescimento de um pelo, aonde supostamente qualquer micropigmentador decidiria em fazer um fio a fio, por exemplo, ou uma aplicação de shadow ou de ombre, seja lá do que for, qualquer tipo de processo. Se naquela pele saudável eu consigo recriar ou renascer ou incentivar, estimular o nascimento de um pelo, por que eu faria uma aplicação tão invasiva quanto um processo de micropigmentação? É natural que a minha cliente queira o realismo. E é mais natural ainda que produtos como esse, por exemplo, possa estimular ainda mais o realismo, fazendo o estímulo do nascimento do pelo naquela região. Ao invés de fazer um procedimento invasivo, onde eu tenha que inserir algo que não faz parte do nosso contexto do rosto propriamente dito.
Eu não sei se você, neste momento, concorda 100%, não há problema algum. A decisão técnica é completamente sua. Eu estou colocando um ponto de vista que são pontos de vista que poucos abordam. Muitas pessoas, muitos profissionais até me abordam muito dessa forma. Tem medo de estimular o crescimento do pelo utilizando produtos como esse por acreditar que a sua cliente pode não voltar para fazer a micropigmentação. Se você tem esse nível de baixa confiança ou de baixa relação com a sua cliente, certamente ela não vai voltar ou pode até ir procurar outro profissional. Mas se você tem uma relação com a sua cliente de extrema confiança e uma relação extremamente forte, ela vai entender que você, tecnicamente, é muito mais avaliado para poder fazer um trabalho como esse nela. Então você estimular uma realidade, um realismo com um estímulo de crescimento de pelo, você certamente está se despontando em relação aos demais profissionais. Você entende isso comigo? Eu espero que sim. Pois esse ponto que eu estou abordando, na verdade, é só para trazer um pouquinho da discussão entre o aspecto de ser designer e o aspecto de ser micropigmentador. Os dois são totalmente confluentes, andam juntos. Qualquer micropigmentador precisa ser designer. Um designer não necessariamente precisa ser um micropigmentador, mas qualquer micropigmentador precisa essencialmente ser um designer. Eu vou explicar para você aqui agora, na prática, aqui na lousa, quais são os principais conceitos da necessidade de ser um designer de sobrancelha ou uma designer de sobrancelha na aplicação de uma micropigmentação. Vamos lá? Então eu vou explicar para você agora qual é um conceito básico sobre a necessidade de você saber o design de sobrancelha num procedimento de micropigmentação. Então imagina a sua cliente, ela chega no seu salão e ela tem um arqueamento extremamente elevado. Se você conhece sobre design de sobrancelha e perceber que o arqueamento dela, inclusive, não está alinhado com a outra, com a do outro lado, lembra que eu falei sobre equilíbrio? Lá na primeira aula ou na segunda aula, nós falamos sobre os 4 principais pilares do design de sobrancelha. Um deles era o equilíbrio, que é exatamente o alinhamento entre as duas alturas das duas sobrancelhas, o que a gente chama de PMA. Os dois PMAs dos dois lados precisam estar no mesmo alinhamento. Então vamos imaginar que o PMA do outro lado não está alinhado com este lado. Para quem entende de design, sabe que vai precisar fazer uma leve rebaixamento do PMA, do ponto alto do PMA, e possivelmente, para que essa espessura não fique muito fina, ela também vai precisar fazer um leve ajuste no ponto baixo do PMA. Quando você tem a qualidade e a técnica de design de sobrancelha, rapidamente você identifica que estas duas áreas você vai precisar trabalhar. Quando você não tem a habilidade de uma designer de sobrancelha ou a técnica de uma designer de sobrancelha, certamente você vai fazer os seus fios acompanhando essa estrutura já existente. E aí, certamente, o alinhamento entre os dois PMAs não vão estar corretos. Este é um primeiro ponto da qual você precisa conhecer e saber e entender que é o mais importante, que design de sobrancelha no aspecto da micropigmentação é extremamente importante. Eu vou dar outra dica aqui para você em referência de por que o design de sobrancelha é extremamente importante na relação da micropigmentação. Dá uma olhada nessa. Eu vou simular agora para você 2 situações distintas. A primeira situação, eu vou fazer uma estrutura de fios sem o acompanhamento de um design, apenas no olho, apenas no que eu interpreto visualmente e acredito que seja o ideal. Verifique para você entender.
Eu fiz aqui então uma estrutura de fios sem design nenhum. Se você perceber, só pelo fato de ter desenhado, eu acabei deixando a altura do meu ponto baixo do PI acima da altura do meu ponto final. Por quê? Eu não tenho nenhum parâmetro, eu não tenho nenhuma linha ou marcação que me guie para fazer a minha micropigmentação de uma forma correta. Vamos imaginar agora numa nova situação, fazendo o design para que eu consiga construir a minha estrutura de fios. Presta atenção. Então agora minha cliente chegou e eu vou fazer todo o processo ou procedimento de design de sobrancelhas antes de fazer um processo ou um procedimento de micropigmentação fio a fio, por exemplo. Verifica como vai ser completamente diferente em relação à anterior. Eu vou fazer aqui a marcação já para entender se as alturas estão exatamente nos mesmos alinhamentos. Já a partir daqui, eu já consigo identificar que o meu ponto final está exatamente na posição correta, que é ou na mesma linha do meu ponto inicial, o ponto baixo do ponto inicial, ou levemente acima. Num design de sobrancelha, quando você faz a marcação e toda essa identificação, principalmente no aspecto de simetria e medição, você já consegue identificar tudo isso sem fazer o procedimento de micropigmentação. Como eu já tenho a marcação, agora eu vou simplesmente fazer a introdução dos fios. Verifique como vai ficar completamente diferente da anterior. Deu para perceber? Agora ela está completamente alinhada, os pontos estão exatamente nas marcações corretas, ou seja, no alinhamento perfeito, e toda a minha área de demarcação conseguiu me ajudar para que não acontecesse exatamente isso daqui. Quando eu saio com um pelo de uma marcação, pois eu tenho uma marcação ali, ela vai me orientar se eu apliquei o meu fio ou o meu processo de micropigmentação fora das demarcações limitantes do design de sobrancelha. Entendeu como é importante o processo e o procedimento de design de sobrancelha antecipadamente ao procedimento de micropigmentação? Pois bem, você vai ver isso agora na prática. Eu vou mostrar para você na pele sintética como isso se aplica de fato. Vamos lá? Bom, vamos agora entender um pouquinho no aspecto prático mesmo da definição da micropigmentação e o design. Você vai entender, eu vou utilizar aqui para você entender um tebore. Eu tenho dois tebores aqui, não vou explicar exatamente qual a diferença deles, mas para que você entenda, um é convencional e o outro é universal. Numa aula qualquer, lá na frente, eu garanto para você que explico detalhadamente sobre a diferença em cada uma delas, tá legal? Eu vou usar o tebore, vou usar uma lâmina, a pele sintética e vou fazer uma estrutura de fios, uma com aplicação de design e a outra sem aplicação do design, para que você entenda o perigo ou o risco que você coloca a sua cliente de fazer uma micropigmentação sem o conhecimento de um design. Vem aqui no detalhe para você conhecer. Então eu tenho aqui dois modelos de tebores, um modelo de tebore universal e o outro convencional. Eu tenho aqui uma agulha, eu vou utilizar uma agulha para demonstração, a agulha 7, flex, convencional. Para tirar a agulha, no aspecto da biossegurança, é sempre muito importante você manusear ela da forma correta. Você segura a agulha aqui, faz isso daqui ó, com lacre, para que ela estoure o lacre para a parte de trás, sem que você tenha contato com ela, tá? Olha, ela abriu. Você não vai ter contato, isso num caso de micropigmentação de fato, tá legal? Você vai abrir o seu tebore, ele já vai estar devidamente lacrado, envolto com material de segurança,
como por exemplo plástico filme, abre o tebore e coloca a sua agulha. Num caso de micropigmentação, em cliente, você em hipótese alguma pode pegar na agulha com a sua mão, se ela não tiver, por exemplo, com a luva paramentada com todos os itens de biossegurança. Aqui nós vamos fazer somente uma demonstração, então não vou me preocupar com isso. Tem uma posição correta da agulha em relação ao tebore. Numa aula qualquer sobre micropigmentação, eu demonstrarei para vocês. Bom, então aqui eu vou demonstrar para você, na prática, como ficaria se eu fizesse um procedimento de micropigmentação fio a fio, por exemplo, sem nenhuma estrutura do meu design de sobrancelha propriamente dito, ou seja, nenhuma marcação e nenhuma estrutura de design. Eu vou mostrar como ficaria uma estrutura de fios, por exemplo. Você vai perceber que eu já não tenho uma definição, por exemplo, de um arqueamento muito correto, percebe? Porque eu não tinha base nenhuma para me fundamentar de que posições aqueles fios teriam que percorrer. Agora eu vou fazer um design para você com um design propriamente dito. Eu vou aplicar uma estrutura de fios, mas com um design já pré-determinado. Vamos lá. Então aqui eu tenho o meu design pronto. Vamos à aplicação dos fios. A posição correta de fazer os fios é sempre puxando, nunca empurrando. Então, como se a cliente estivesse de costas aqui para mim, e eu vou fazer as primeiras aplicações de fios puxando. Já nesse momento, eu já tenho quase que praticamente a minha estrutura de esqueleto, o que a gente chama de proteção da marcação. Quando você faz a estrutura do esqueleto, como eu vou completar aqui agora na parte de cima, mesmo que você faça a limpeza dos excessos, você está protegido justamente por ter toda a marcação essencial para a aplicação interna. Eu vou aplicar aqui os fios para a definição do esqueleto. Então você percebe que mesmo que num procedimento comum de limpeza, mesmo que a minha marcação do design de sobrancelha desapareça completamente, o que é muito comum, dependendo do modelo, do tipo ou da metodologia de marcação que você fizer, por exemplo, com lápis dermatográfico, é muito comum num procedimento de micropigmentação ele sair com várias limpezas que você faz da área, da região. Então mesmo que ele saia, toda a estrutura do que a gente chama de esqueleto, protegeu o seu design, fazendo com que você, para a aplicação de todo o restante do seu trabalho, como por exemplo os fios intermediários, ele fique 100% protegido e que você não perderá o seu design propriamente dito. Percebe?
Então, o seu design está completamente protegido. Veja a diferença entre uma marcação, um procedimento de fio a fio, feito sem nenhuma estrutura de design, ou seja, nenhuma orientação de onde vai ser o ponto de arqueamento, qual a localização exata de cada fio, qual a direção em que esse fio precisa tomar, e veja a diferença de um procedimento feito com todo o procedimento de design anteriormente acabado e definido. Percebe então da importância de você ser um designer ou uma designer de sobrancelhas anteriormente a ser uma micropigmentadora ou um micropigmentador. Todo o procedimento de design vai fazer com que você efetivamente consiga construir um desenho de uma sobrancelha 100% perfeita. E aí você pode fazer as suas definições de trabalho das melhores formas que você entender. Ok? Basicamente é isso. Isso aplica-se à regra do design, do nível de importância do design de sobrancelha em relação à micropigmentação. Vamos voltar? Bom, entender um pouquinho na prática o que significa de fato micropigmentador sem design de sobrancelha não existe. É muito básico isso. No meu entendimento prático e técnico, essa relação elas nunca poderão ser desmembradas, separadas. Um profissional da área de micropigmentação, ele essencialmente precisa ser um designer de sobrancelha. E se esse profissional de micropigmentação for um designer de sobrancelha de excelência, certamente ele tem muito mais chance de ser um profissional da área de micropigmentação com muito mais excelência também. Não é legal isso? Precisa só de treino, entendimento dos aspectos técnicos e práticos em referência ao design de sobrancelha. Uma das coisas que eu tenho certeza que você ficou aqui com muita sede, com muita água na boca, foi exatamente desse treinamento que eu fiz aqui sobre aplicação do microblending, não é? Pois bem, eu vou falar para você que eu tenho vários tipos de técnicas, como por exemplo essas duas aqui que você deve estar vendo na sua tela, e agora essas duas técnicas eu aplico nos nossos cursos presenciais sobre estrutura de fios e metodologia de design aplicado ao microblending, ok? Todo mundo fala microblending ou microblending. Anderson, qual é o correto? Correto pelo inglês microblending, tá? Mas eu particularmente eu acho muito chato falar a palavra microblending, fica parecendo muito arrogante. Então, microblending tá legal, a gente entende, você também entende, tá todo mundo igual ali, tá legal? Então, esse tipo de treinamento que você viu aqui sobre estrutura de fios, você pode nos procurar que eu posso ir até você na sua cidade e fazer esse treinamento aí com você e com muitas outras pessoas, tá legal? Em breve eu coloco um treinamento especificamente sobre a área de microblending ou microblending aí inteiro para você, falando um pouquinho sobre estrutura de fios, falando um pouquinho sobre vários outros tipos de técnicas para que você aprenda essa área também. Mas esta área, essencialmente, eu não indico um curso totalmente online, você precisa ter uma fundamentação presencial. Em hipótese alguma, você pode aprender a fazer o procedimento de microblending ou microblending ou micropigmentação, dermomicropigmentação só no online, tá? Você precisa da prática, você precisa atuar para entender as circunstâncias da pele, para entender sobre colorimetria, para entender as ações em que aplica-se cada um dos tipos de agulhas, por exemplo, ou lâminas, como alguns gostam de chamar e denominar. Você precisa entender na prática, fazendo, efetuando, exercendo, para entender um pouquinho sobre o procedimento de dermomicropigmentação, micropigmentação, microblending, enfim, ok? Então, não fique só num curso online que ele não vai te dar a base 100% do que você precisa realmente aprender nesse setor especificamente. Nas nossas aulas, nós estamos falando exclusivamente sobre design de sobrancelhas, que você pode sim aprender design de sobrancelha no método online, mas sempre precisa praticar nos métodos presenciais, tá legal? Então nós fechamos aqui a nossa aula de hoje, eu passei aqui por grandes pontos aqui para vocês, eu falei como você não perder a marcação, por exemplo, mas eu quero te dar 3 dicas sobre marcação aqui, que é muito importante, porque muita gente me pergunta como não perder a marcação num procedimento de micropigmentação. É muito simples, existem 3 técnicas muito distintas
distintas que elas podem te ajudar. A primeira é a caneta cirúrgica. A caneta cirúrgica ela consegue fazer uma marcação em que não saia dentro ou no processo ou durante o processo de limpeza da pele. No entanto, ao final do processo, ela dá um pouco mais de trabalho para tirar da pele de fato ali da sua cliente, tá legal? O segundo item é você utilizar a caneta gel. A caneta gel ela já sai com um pouco mais de facilidade, mas não tanta quanto, por exemplo, com o lápis dermatográfico ou qualquer outro tipo de lápis que alguns profissionais utilizam, como por exemplo o 6B, tá legal? O 6B tem problema de utilizar na pele? Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. A própria Faber-Castell, que é a indústria que fabrica os lápis 6B aqui no Brasil, ela diz que o produto 6B dela, o lápis 6B dela, não contém o grafite, não contém chumbo. Eu particularmente não posso afirmar isso para você, então eu não faço uso. É a minha escolha não fazer uso do lápis 6B pela possibilidade dele conter alguma gramatura de chumbo que seja e que isso pode ser prejudicial para a sua cliente, para a saúde da sua cliente, tá bom? Um outro ponto importante aqui sobre a marcação é essa que eu expliquei para você, que para mim é a marcação mais eficiente. Quando você constrói primeiro o esqueleto da sua marcação, da sua área de aplicação da micropigmentação e depois, mesmo que você faça todo o procedimento de limpeza, o esqueleto protegeu todas as áreas em que você não pode ultrapassar o restante das suas aplicações do seu procedimento de micropigmentação em si, tá legal? Para mim, este é o melhor modelo. Agora, o que eu indico para que você faça? Utilize dois métodos essencialmente. Faça o esqueleto e utilize uma caneta gel, por exemplo. Isso pode te ajudar ainda mais e com certeza o seu trabalho vai ficar extremamente mais eficiente, tá bom? Bom, eu não poderia deixar de trazer as dúvidas das nossas queridas alunas, participantes de todo mundo. Lembrando que aqui embaixo você pode participar, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Temos o campo aqui embaixo para que você deixe a sua dúvida, a sua pergunta e eu trago essa dúvida para a próxima aula com certeza ou lá na aula ao vivo, que será a última aula no dia 2 de julho, tá legal? Então eu vou ler aqui algumas perguntas que eu separei antes de fazer a gravação dessa aula. Eu vou ler algumas perguntas. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta aqui é da Ana Patrícia Soares Cunha. Ela diz: marcação é minha maior dificuldade. Bom, Ana Patrícia, é o seguinte, marcação é muito complexo mesmo. Você precisa ter uma técnica muito bem definida. Quais são as principais variáveis em relação à sua eficiência da marcação? Ponto número 1, qual é o substrato que você vai utilizar para fazer essa marcação? Batom, lápis ou qualquer outro tipo de substrato para fazer a definição da marcação, que a gente chama de processo stencil, tá? Que é passar de um produto qualquer para outro que seja, no caso, a pele. Então, o processo de stencil com o produto, o substrato que você for utilizar, já vai demandar a qualidade da sua marcação. Se você utilizar um batom, por exemplo, ele costumeiramente fica um pouco melhor e fica mais duradouro, tá legal? Mas você pode utilizar outros produtos também. No caso do procedimento propriamente dito, com a régua, como eu expliquei nas aulas anteriores, você pode utilizar a própria borda da régua, passando o lápis dermatográfico e aí fazendo a marcação como se você utilizasse a linha. Em casos de peles flácidas, como é o caso de uma pergunta aqui, então eu vou repetir sobre ela, em caso de peles flácidas, eu indico muito a marcação com linha por ela ser mais firme. Você consegue colocar a linha de uma forma em que ela não vai surtir algum efeito de deficiência por conta da pele flácida. Você consegue posicionar ela com muita precisão. Então, tente utilizar mais a linha, tá legal? É isso, Ana Patrícia, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida, tá bom? A próxima dúvida é da Alessandra Marona. Ela tem a seguinte pergunta: dúvida nas marcações e preciso de técnicas para fazer mais rápido e como atrair clientes novas. 3 perguntas numa só, né? Então vamos lá, Alessandra, dúvida nas marcações, eu falei aí na anterior para Ana Patrícia, utilize linha, se for um caso de uma pele um pouco mais flácida, você pode utilizar a borda da própria régua diamante
diamante, ou você pode utilizar qualquer outro tipo de metodologia. O que mais importa é o substrato que você vai utilizar, ou seja, vai ser o lápis, vai ser o batom, vai ser qualquer outro tipo de material, para que ele fique, evidencialmente, fique perfeito na marcação do seu procedimento de design e da micropigmentação, tá legal? Em relação a preciso de técnicas para fazer mais rápido, eu inclusive deixei aqui para vocês na aula anterior, na aula 2 ou na aula 1, falando sobre o nosso procedimento com a régua diamante. Eu tenho um desafio que eu coloquei inclusive no YouTube. Eu estive numa feira recente na Renor, lá em Recife, e aí uma das pessoas, uma cliente chegou e me fez um grande desafio se eu era capaz de fazer um design de sobrancelha com a régua diamante em menos de 5 minutos, por exemplo, e eu disse que eu poderia fazer em 4 minutos. Tem esse vídeo no YouTube, basta você procurar desafio 4 minutos, régua diamante, você vai encontrar ele e você vai ver o quão rápido é. E olha, um detalhe muito importante em referência a este vídeo. Esse vídeo, neste design de sobrancelha excepcionalmente, eu fiz em alguém simulando uma alopecia convencional, ou seja, pelo zero. Quem já tem pelo fica mais rápido ainda. Anderson, é tão rápido assim com a régua diamante? Claro que logo no início você pode sentir algumas dificuldades e você precisa um pouquinho mais de treino, mas essencialmente é mais rápido, isso eu garanto, porque ela parte do princípio de eixo de simetria, trabalhando bilateralmente os dois lados simultaneamente, tá legal? Então olha esse vídeo aí. E a outra pergunta é como atrair clientes novas. Muito importante sobre isso daqui, é um aspecto de marketing que eu trago inclusive algumas dicas no meu canal do YouTube da The Best Salon Club. Você pode procurar lá The Best Salon Club, estou colocando aqui abaixo aqui o endereço para que você consiga acessar. Você vai ver lá vários vídeos que eu falo sobre marketing, sobre como atrair novos clientes. Uma dica que eu dou muito rapidamente aqui para que você entenda é, por exemplo, a sua região. Muito poucas as pessoas atuam na própria região. Vão buscar clientes muito longe, é o que a gente chama de custo de aquisição. Você aumenta o custo de aquisição do seu cliente toda vez que você vai buscar um cliente muito longe. Por exemplo, para atingir um cliente com 2 ou 3 bairros longes de você, você certamente vai ter que utilizar ou um panfleto, ou um anúncio em rádio, ou um anúncio no Google, ou várias outras formas, correto? Isso tem um custo um pouco maior do que se você procurasse atingir primeiramente as clientes que estão mais ao seu redor, que é o que a gente chama de perímetro de efetividade. Quando você traça um perímetro em volta do seu estabelecimento comercial e atua diretamente para conquistar clientes mais próximos, o seu custo de aquisição do cliente fica menor e a produtividade aumenta consideravelmente, tá legal? Então eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas também, Alessandra. A próxima pergunta, Vânia Inácio, Mary Kay, pergunta: uma fica mais grossa que a outra e o arqueamento. É muito comum se você não tiver uma metodologia de medidas. Eu expliquei isso na aula 2 e na aula 1, falando em referência à medida. Quando você tem pontos de parâmetros, nas nossas aulas presenciais eu falo muito sobre isso. Quando você tem pontos de parâmetros, que significa uma medida do ponto A ao ponto B, ela essencialmente tem que ser exatamente igual do mesma coisa para o outro lado. Então, do ponto A ao ponto B desse lado, tem que ser igual do ponto A ao ponto B para este lado. Quando você trabalha com pontos de parâmetros e com pontos de estabelecimento de medidas métricas, milímetros, centímetros ou metros, enfim, você tem parâmetros eficientes a ponto de não ter nenhum tipo de definição errada em medida, nem para um lado e nem para o outro, tá bom? Com a régua diamante eu já expliquei como é que se consegue isso, então vai lá, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que você vai entender. Obrigado, Vânia! Vaninha Silva, ela pergunta: eu sempre acho que uma fica mais grossa que a outra quando termino o meu design. Olha, existe um conceito muito legal que eu falo inclusive nas nossas aulas presenciais, que é chamado de Gestalt. Se vocês puderem, pesquisa um pouquinho sobre Gestalt aí no YouTube, aí no Google, em vários lugares, para vocês entenderem basicamente o que significa Gestalt, tá? No aspecto da metodologia visual, a Gestalt diz que quando você fecha a sua visão, ela compreende que ela pode ter alguns erros. Então, quando você está assim na sua cliente, muito próximo, fazendo o design e não se desloca, você certamente pode estar cometendo algum erro. Fez um procedimento, seja na definição da altura, na da largura, no tamanho, no comprimento, seja o que for, fez um processo, se afasta da cliente e olha
tridimensionalmente afastada. O que isso vai te dar em relação ao visual? Um visual que a gente chama de quase que 360 graus. Você consegue enxergar o todo, ao invés do fechamento daquela área. E aí você vai perceber se ela realmente está mais grossa ou não, ou se é somente uma deficiência visual pelo fato de você estar muito próxima da sua cliente, tá? Procura aí para vocês entenderem o que significa Gestalt, que é muito importante sobre isso. Eu falo muito sobre isso nas nossas aulas presenciais, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você que esteja aí assistindo tenha gostado dessa aula. Eu fiz com extremo carinho, tentei explicar aqui basicamente todos os pontos para que você entendesse e não ficasse nenhuma dúvida. Mas, se você ficou com alguma dúvida qualquer, seja ela qual for, aqui embaixo, lembre-se disso, para que você participe, aqui embaixo tem um campo ali onde você vai lá e digita a sua pergunta e eu trago ela para a aula como fiz com estas aqui hoje e tenho feito em todas as aulas, tá legal? Vamos lá, só os meus últimos 3 pedidos. Primeiro pedido, possivelmente eu vou deixar estas aulas disponíveis no canal do YouTube algum tempo depois, para que você consiga assistir ela novamente. Eu ainda não tenho certeza, mas vou tentar fazer isso, tá legal? Então, para que você acompanhe isso, aqui embaixo tem o botão de inscreva-se no canal para que você consiga acessar esses vídeos. Clica no botão aqui e se inscreve lá no canal para que você tenha acesso aos novos vídeos e a esses vídeos que eu possivelmente vou deixar lá, tá legal? O segundo pedido que eu tenho para te fazer é, se eu estou compartilhando conhecimento com você, eu te peço que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Então, clica no botão aqui, quero compartilhar, para que você compartilhe essas aulas e todo esse treinamento que eu desenvolvi aqui para você, você compartilhe com outras pessoas, tá bom? E o último ponto é sobre o participe, como eu disse anteriormente. Não deixa de participar, coloca a sua dúvida aqui, que eu tenho um imenso prazer, eu fico apaixonado de trazer uma resposta aqui de algo que você tenha dúvida. Eu fico extremamente apaixonado. Olha, eu agradeço mais uma vez, eu agradeço muito, muito, muito todas vocês que têm postado várias frases motivadoras lá no grupo, que têm agradecido. Eu sou extremamente agradecido a vocês e eu espero recompensar cada uma de vocês com um pouquinho de conhecimento que eu possa entregar, tá legal? Um beijo grande, Anderson Yangues, e eu te vejo na aula de amanhã. Até!